Meu pai estava planejando algo terrível contra meu avô bilionário para roubar a mansão da família. E eu descobri isso da pior forma possível. Era uma terça-feira comum de março quando minha vida virou de cabeça para baixo. Eu estava no meu quarto, estudando para a prova de Direito Constitucional da faculdade, quando meu celular tocou. Era uma videochamada do meu pai. Atendi sem pensar, imaginando que fosse alguma pergunta rápida sobre o jantar ou algo do tipo. Mas a tela ficou preta. Ele havia ligado sem querer, provavelmente com o celular no bolso. Ia desligar quando ouvi vozes. A primeira era do meu pai, Ricardo Mendes, gerente regional de uma das empresas do meu avô. A segunda voz era da minha mãe, Beatriz. E o que eles diziam fez meu sangue gelar nas veias. O velho não passa do aniversário dele. 3 semanas, Bia. Só 3 semanas. E aquela mansão em Campos do Jordão finalmente será nossa. A voz do meu pai era fria, calculista, assustadora. Minha mãe respondeu com uma risada baixa que nunca tinha ouvido antes. Finalmente vamos ter o que é nosso por direito. 40 anos construindo aquele império e ele quer deixar tudo para instituições de caridade? Nem pensar. Meu coração batia tão forte que pensei que fosse sair do peito. Eles estavam falando do vovô Henrique, meu avô paterno. Um homem de 78 anos, viúvo há 2 anos, dono de uma rede de construtoras que ergueu prédios por todo o interior de São Paulo. Um homem que sempre foi gentil comigo, que pagava minha faculdade de Direito, que me ligava todo domingo apenas para saber como tinha sido minha semana. E o remédio? Perguntou minha mãe, a voz agora mais baixa, conspiradora. Já está tudo certo. O médico dele nem vai desconfiar. Vai parecer que o coração simplesmente falhou. Na idade dele, ninguém questiona. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair. Precisei colocar a mão na boca para abafar o som da minha respiração ofegante. Eles estavam planejando matar meu avô. Meus próprios pais. As pessoas que me criaram, que me ensinaram sobre certo e errado, que iam à igreja todo domingo e sorriam para os vizinhos. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. A ligação continuava. Eu sabia que deveria desligar, que não deveria ouvir mais nada, mas estava paralisada. Cada palavra era uma facada. Isabela não pode saber de nada, disse meu pai. E foi como se ele estivesse falando diretamente comigo através da tela. Ela é muito apegada ao velho. Vai ficar do lado dele. Nossa filha é ingênua demais, respondeu minha mãe com desdém. Acha que o mundo funciona com honestidade e trabalho duro. Ainda bem que ela puxa o Henrique nisso. Vai sofrer menos quando ele partir. Desliguei a chamada com as mãos tremendo. Por um momento, fiquei apenas sentada na minha cama, olhando para a parede branca do meu quarto. O pôster da formatura do ensino médio me encarava, mostrando uma Isabela sorridente de 18 anos, abraçada aos pais. Aquela menina parecia ter vivido em outro século, em outro mundo, uma versão de mim que ainda acreditava que conhecia as pessoas ao seu redor. Levantei e comecei a andar de um lado para o outro do quarto. Meu apartamento era pequeno, apenas um quarto e sala em um prédio antigo do Brás, em São Paulo. Meu avô havia oferecido pagar um lugar melhor, mas eu insisti em ter minha independência. Agora, aquele espaço apertado parecia ainda menor, as paredes se fechando ao meu redor. Olhei para o relógio. 19h15. Lá fora, a cidade começava a acender suas luzes. O trânsito barulhento da Avenida Rangel Pestana invadia minha janela. Vida normal. Pessoas normais voltando para suas casas normais, onde pais normais não planejavam assassinar parentes idosos por dinheiro. Peguei o celular novamente. Meus dedos pairaram sobre o nome do vovô Henrique na lista de contatos. Precisava ligar para ele. Precisava avisar. Mas avisar o que exatamente? Que ouvi uma conversa por acaso? Que meus pais, o filho dele e a nora, estavam planejando matá-lo? Como alguém começa essa conversa? Oi, vovô, tudo bem? Então, acabei de descobrir que meu pai quer te envenenar para roubar sua herança. Que tal um cafezinho para conversarmos sobre isso? Não, tinha que pensar com clareza. Eu estava no 3º ano de Direito. Sabia que precisava de provas,
de evidências concretas. Uma conversa ouvida por acidente não seria suficiente em um tribunal. Meu pai poderia negar tudo, dizer que estava brincando, que eu havia entendido errado. Mas quanto tempo eu tinha? 3 semanas, ele havia dito. 3 semanas até o aniversário do vovô, que seria no dia 28 de março. Hoje era 7 de março. 21 dias. 21 dias para impedir um assassinato. Sentei na cama novamente, forçando minha mente a funcionar. Precisava ser inteligente sobre isso. Não podia simplesmente correr até meus pais e confrontá-los. Isso os colocaria em alerta, e eles mudariam os planos ou acelerariam tudo. Também não podia ir à polícia sem provas. Denúncias assim contra pessoas respeitáveis como meus pais exigiam mais do que a palavra de uma estudante universitária de 22 anos. Na manhã seguinte, desci para tomar café na padaria da esquina, como fazia todo dia antes da aula. O cheiro de pão francês quente normalmente me acalmava, mas naquele dia meu estômago estava embrulhado. Comprei um café com leite e uma média. Sentei em uma das mesinhas de fórmica e tentei parecer normal. Meu celular vibrou. Era uma mensagem da minha mãe. Bom dia, filha. Seu pai e eu estávamos pensando em fazer um almoço domingo. Faz tempo que não nos vemos. Podemos contar com você? Li a mensagem 3 vezes. Podemos contar com você. As palavras pareciam ter um significado sinistro agora. Contar comigo para quê? Para ser a neta boazinha que não suspeita de nada enquanto eles executavam seu plano horrível? Respirei fundo e digitei uma resposta. Claro, mãe. Que horas? 12:00. Vou fazer aquela lasanha que você adora. Lasanha. Como se comida pudesse consertar o fato de que ela estava planejando um homicídio. Mas eu precisava manter as aparências. Precisava que eles acreditassem que eu não sabia de nada. Perfeito. Até domingo, então. Beijo. Guardei o celular e forcei um pedaço de pão goela abaixo. Ao meu redor, a padaria fervilhava com a vida matinal de São Paulo. Homens de terno pegando café para a viagem. Senhoras escolhendo sonhos e carolinas. Estudantes como eu, arrastando-se para mais um dia de aula. Tudo tão normal, tão comum. E eu ali, sentada com um segredo que pesava toneladas. Cheguei à faculdade às 8h. A faculdade de Direito ficava na região central, um prédio antigo de arquitetura imponente que normalmente me enchia de orgulho. Hoje, mal conseguia olhar para ele. Entrei na sala de aula e sentei no meu lugar habitual, 3ª fileira, próximo à janela. Minha melhor amiga, Júlia, chegou minutos depois e sentou ao meu lado. Você está péssima, ela disse, sem rodeios. Júlia sempre foi direta. Era uma das coisas que eu mais amava nela. Dormi mal. Menti. Isabela, eu te conheço desde o 1º ano. Você nunca dorme mal. O que está acontecendo? Olhei para ela. Júlia Santos, 23 anos. Cabelos cacheados sempre presos em um coque desorganizado. 3 piercings na orelha esquerda. Ela era estagiária em um escritório de advocacia criminal e tinha uma mente afiada como lâmina. Se havia alguém em quem eu podia confiar, era ela. Mas não ali. Não na sala de aula cercada de outros 30 estudantes. Depois, sussurrei. Preciso conversar com você. É sério. Às 12h30, quando a última aula da manhã terminou, praticamente arrastei Júlia para a lanchonete da esquina. Escolhemos uma mesa no canto, longe de outros alunos, e pedi 2 sucos de laranja que nenhuma de nós tocou. Está bem. Agora você está me assustando, disse Júlia, inclinando-se para a frente. O que aconteceu? E então contei. Tudo. A ligação acidental, a conversa que ouvi, os planos dos meus pais, o prazo de 3 semanas. As palavras saíram em uma enxurrada, tropeçando umas nas outras na pressa de finalmente dividir aquele peso com alguém. Júlia ficou em silêncio por um longo momento depois que terminei. Seu rosto passou por várias expressões. Choque, horror, incredulidade, até finalmente se fixar em determinação. Tá bom. Vamos pensar nisso com calma, ela disse. E eu pude ver sua mente de advogada entrando em ação. Primeira coisa, você não pode confrontar seus pais. Isso é óbvio. Eu sei. Segunda coisa, você precisa de provas. Uma conversa ouvida por acaso não vai segurar em lugar nenhum.
Seu pai pode dizer que era uma piada de mau gosto, que você entendeu errado. Qualquer coisa. Também sei disso. Peguei meu suco e finalmente tomei um gole, mais para ter algo para fazer com as mãos do que por sede. Então precisamos de evidências concretas. Gravações, mensagens, o remédio que ele mencionou. Alguma coisa tangível que prove a intenção deles. Júlia pegou seu celular e começou a fazer anotações. Você disse que seu pai mencionou um médico. O médico do seu avô? Deve ser o Dr. Cavalcante. Ele é o cardiologista do vovô há uns 15 anos. Ele pode estar envolvido? Pensei nisso. Dr. Renato Cavalcante era um homem sério, na casa dos 50 anos, respeitado em sua área. Mas dinheiro faz coisas estranhas com as pessoas, como eu estava aprendendo dolorosamente. Não sei. Meu pai disse que o médico não ia desconfiar, não que ele estava ajudando, mas pode ser que esteja. Preciso descobrir. Certo. E você vai ver seus pais no domingo? Vou. Preciso agir como se nada tivesse mudado. Júlia assentiu, seus dedos voando sobre a tela do celular. Perfeito. Use isso. Fique atenta a qualquer coisa que eles digam. Tente ver se encontra algo na casa deles. Documentos, o tal remédio, qualquer coisa. Você quer que eu vasculhe a casa dos meus pais? Minha voz saiu mais alta do que pretendia, e algumas pessoas nos olharam. Abaixei o tom. Júlia, isso é loucura. Loucura é deixar seu avô morrer quando você pode impedir. Júlia rebateu, e suas palavras foram como um tapa na minha cara. Ela estava certa. Claro que estava. Isabela, eu sei que isso é difícil, mas são seus pais contra seu avô, e seus pais são os criminosos aqui. Engoli em seco. Ouvir alguém chamar meus pais de criminosos fez tudo parecer ainda mais real. Eu sei. Você está certa. É só que... Parei, procurando as palavras. Eles me criaram, sabe? Como eu simplesmente aceito que as pessoas que me deram a vida são capazes de tirar a vida de outra pessoa? Júlia estendeu a mão e apertou a minha. Você não precisa aceitar. Você só precisa impedir. Depois você pode processar tudo isso com um terapeuta. Mas agora, seu avô precisa de você. Passei o resto da tarde tentando prestar atenção nas aulas, mas era inútil. Minha mente estava a quilômetros de distância, planejando, se preocupando, imaginando cenários. Quando finalmente voltei para meu apartamento às 19 horas, estava exausta. Liguei para meu avô. Ele atendeu no terceiro toque, sua voz calorosa e familiar. Isa, minha netinha querida, como foi seu dia? Apenas ouvir sua voz fez meus olhos arderem com lágrimas que me recusei a derramar. Foi bom, vovô. E o seu? Você sabe. Reuniões chatas, papelada. Estou pensando em me aposentar de vez. Deixar tudo isso para trás e finalmente viajar para aqueles lugares que sua avó sempre quis conhecer. Minha avó, Helena, havia falecido de câncer 2 anos atrás. Foi devastador para todos nós, mas especialmente para o vovô. Eles eram casados há 52 anos. Acho uma ótima ideia, eu disse, mantendo minha voz firme. Você merece descansar. E você? Como vão os estudos? Ainda a melhor aluna da turma? Conversamos por mais 20 minutos sobre coisas cotidianas, sobre a faculdade, sobre o tempo, sobre nada e tudo. E o tempo todo, aquelas palavras não ditas pairavam entre nós. Alguém quer te matar. Seu próprio filho quer te matar. Quando finalmente desliguei, sentei no sofá e deixei as lágrimas caírem. Chorei pela inocência perdida, pela família que pensei ter, pelo vovô que não fazia ideia do perigo que corria. Chorei até não ter mais lágrimas, até ficar apenas vazia e cansada. Então, sequei o rosto, peguei um caderno e comecei a planejar. Domingo chegou rápido demais. Acordei às 7 da manhã, incapaz de dormir mais. E passei 3 horas me preparando psicologicamente para o almoço. Júlia me mandou uma mensagem às 10 horas. Você consegue. Lembre-se, atriz. Seja uma atriz. Peguei o metrô até a Estação Paraíso. E de lá, um Uber, até o apartamento dos meus pais em Moema. Eles moravam em um prédio bonito. Não luxuoso, mas confortável. Um apartamento de 3 quartos que meu avô havia dado de presente quando eu nasci. Mais uma das muitas generosidades dele que meus pais aparentemente não valorizavam.
Toquei a campainha às 11h55. Minha mãe abriu a porta com um sorriso enorme. Isa, que saudade, filha. Ela me puxou para um abraço apertado. Fiquei rígida por um segundo antes de me forçar a relaxar e retribuir. Ela cheirava a perfume caro e alho. Uma combinação estranha, mas familiar. Oi, mãe. Cadê o pai? Na sala, assistindo futebol. Você sabe como ele é. Ela revirou os olhos com afeto falso. Vai lá cumprimentá-lo enquanto eu termino a lasanha. Entrei na sala. Meu pai estava sentado no sofá de couro preto, os olhos grudados na televisão onde o Corinthians jogava contra o Palmeiras. Ele era um homem de 48 anos, cabelos começando a ficar grisalhos, barriga de cerveja proeminente. Um homem comum, de aparência comum. Olhando para ele, ninguém imaginaria o que estava planejando. Oi, pai. Ele virou e seu rosto se iluminou. Isabela! Vem cá, filha. Levantou e me deu um abraço forte. Tive que lutar contra o impulso de me afastar. Como vai a faculdade? Ainda tirando notas altas? Sempre, respondi, forçando um sorriso. E o trabalho? Ah, você sabe. Seu avô não facilita para ninguém, nem para o próprio filho. Havia uma ponta de amargura em sua voz que nunca tinha notado antes. Ou talvez sempre estivesse lá e eu apenas não quisesse ver. Sentei em uma poltrona enquanto ele voltava ao sofá. Fiz perguntas sobre o jogo, sobre os projetos da empresa, sobre qualquer coisa que mantivesse a conversa longe de territórios perigosos. E o tempo todo, meus olhos vasculhavam a sala, procurando algo, qualquer coisa que pudesse ser útil. A mesa de centro tinha revistas espalhadas. A estante tinha livros que provavelmente nunca foram lidos, presentes de Natal e aniversário que pareciam bonitos, mas nunca foram abertos. Fotos de família nas paredes. Uma vida normal. Uma mentira normal. O almoço foi uma tortura. A lasanha estava deliciosa, como sempre, mas cada garfada parecia pesar uma tonelada. Meus pais conversavam animadamente sobre amenidades, sobre vizinhos, sobre um programa de televisão que estavam assistindo. Atuavam perfeitamente o papel de pais amorosos e normais. Isa, você está muito quieta, minha mãe observou servindo mais salada no meu prato. Está tudo bem? Estou só cansada. Semana puxada na faculdade. Você trabalha demais, filha. Meu pai disse pegando mais um pedaço de lasanha. Precisa se divertir mais, sair com amigos, arrumar um namorado. Pai, por favor. Revirei os olhos, caindo no papel da filha exasperada com facilidade. Era um papel que tinha representado centenas de vezes antes. Depois do almoço, enquanto minha mãe preparava café, me ofereci para ajudar a lavar a louça. Não precisa, filha. Vai descansar um pouco. Deixa eu ajudar, mãe. Você cozinhou, o mínimo que posso fazer é lavar. Ela aceitou e voltou para a sala. Sozinha na cozinha, comecei a lavar os pratos mecanicamente enquanto minha mente trabalhava. Precisava encontrar uma desculpa para explorar o apartamento. O quarto dele seria o ideal, mas como fazer isso sem levantar suspeitas? A resposta veio na forma de uma necessidade fisiológica comum. Terminei a louça, sequei as mãos e fui até a sala. Mãe, posso usar o banheiro da suíte? O social está com problema na descarga. Era uma mentira. O banheiro social funcionava perfeitamente, mas ela não tinha como saber disso. Claro, filha, fique à vontade. Subi as escadas tentando não parecer apressada. O quarto dos meus pais ficava no segundo andar. Uma suíte espaçosa com closet e banheiro privativo. Entrei e fechei a porta, meu coração batendo forte. Tinha pouco tempo. Fui direto ao banheiro e dei descarga para manter as aparências caso alguém estivesse prestando atenção. Então, rapidamente, comecei a procurar. Abri o armário de remédios. Estava cheio dos itens usuais, aspirinas, antiácidos, vitaminas, cremes, nada suspeito. Verifiquei as gavetas da penteadeira, maquiagem da minha mãe, perfumes, bijuterias. O criado mudo do meu pai tinha alguns livros, óculos de leitura, carregador de celular. Estava prestes a desistir quando notei uma pequena caixa de madeira no fundo da gaveta inferior do criado mudo. Puxei-a com cuidado. Estava trancada. Olhei ao redor procurando a chave. Nada óbvio. Pensei rapidamente. Onde meu pai esconderia uma chave? Verifiquei embaixo do colchão, atrás dos livros,
Dentro do abajur. Nada. Então lembrei. Quando eu tinha 10 anos, meu pai me mostrou um truque. Se você quer esconder algo pequeno, coloque em um lugar alto. As pessoas sempre procuram em lugares baixos. Na época, ele estava me ajudando a esconder doces da minha mãe. Agora, a ironia era amarga. Olhei para cima. Havia uma estante alta acima do criado mudo, com alguns livros decorativos. Peguei a cadeira da penteadeira. Subi com cuidado e passei a mão sobre os livros. Meus dedos tocaram algo metálico. Uma chave pequena colada com fita adesiva no topo da estante. Desci, destranquei a caixa com mãos trêmulas. Dentro havia documentos. Peguei meu celular e comecei a fotografar tudo rapidamente. Havia um testamento, aparentemente do meu avô, mas algo nele parecia errado. A data era de 2 meses atrás, mas eu sabia que o verdadeiro testamento do vovô havia sido feito há 5 anos, logo após a morte da vovó. E este testamento deixava tudo para meu pai, nada para a caridade, como eu sabia que era a vontade real do vovô. Havia também documentos de uma imobiliária, propostas de venda da mansão de Campos do Jordão, e no fundo da caixa, um pequeno frasco de vidro com líquido claro e um rótulo que dizia digoxina, uso controlado. Meu coração disparou. Digoxina era um medicamento cardíaco. Em doses normais, ajudava o coração. Em doses altas, podia causar arritmia fatal. E o vovô tinha problema cardíaco. Se alguém aumentasse sua dose gradualmente, pareceria que seu coração simplesmente havia falhado por causas naturais. Fotografei tudo, especialmente o frasco. Minhas mãos tremiam tanto que tive que tirar várias fotos para garantir que pelo menos uma ficasse nítida. Depois, coloquei tudo de volta exatamente como estava. Tranquei a caixa, subi na cadeira e colei a chave de volta no lugar. Desci, arrumei a cadeira, respirei fundo 3 vezes para acalmar meu coração acelerado e voltei para a sala. Demorou, Isa, meu pai comentou, sem tirar os olhos da televisão. Desculpa, aproveitei para retocar a maquiagem. Sentei no sofá, minhas pernas bambas. Acho que vou indo. Tenho um trabalho para terminar. Já? Minha mãe pareceu genuinamente desapontada. Mas você acabou de chegar. Eu sei, mãe, mas é para amanhã de manhã e ainda está pela metade. Outra mentira. Mais fácil do que a anterior. Almoço estava maravilhoso. A gente se vê semana que vem? Eles me acompanharam até a porta. Abraços, beijos, recomendações para estudar, mas não exagerar. A pantomima perfeita de pais carinhosos. Me segurei para não vomitar. Assim que saí do prédio, liguei para Júlia. Encontrei algo. Encontrei muita coisa. Onde você está? Saindo de Moema. Vou para o metrô agora. Não. Pega um Uber e vem direto para minha casa. Preciso ver isso. 40 minutos depois, estava sentada no sofá da sala de Júlia, mostrando as fotos no meu celular. Ela as examinou com o olhar de advogada, ampliando, analisando cada detalhe. Isso é ouro, Isa. Testamento falso, remédio controlado, documentos de venda da propriedade. Temos tudo, mas não podemos ir para a polícia com isso, eu disse. Eu entrei no quarto dele sem permissão, vasculhei suas coisas. As evidências podem ser consideradas inadmissíveis. Verdade, Júlia concordou, mordendo o lábio inferior como fazia quando pensava. Mas podemos usar isso de outra forma. Olha, seu avô é bilionário, certo? Ele deve ter advogados, gente competente ao redor dele. Tem. Dr. Sebastião Almeida. Ele cuida de todos os assuntos legais do vovô há décadas. Perfeito. Você leva essas informações para ele. Não precisa contar como conseguiu. Apenas diz que recebeu uma denúncia anônima sobre o seu pai. O advogado do seu avô pode investigar de forma legal, com mandados, com autorização judicial, e aí sim as evidências vão ser válidas. Fazia sentido. Mas havia um problema. Se eu fizer isso, vou estar denunciando meus pais. Eles vão para a cadeia. Júlia me olhou com aquela expressão séria que usava quando estava prestes a dizer algo importante. Isabela, eles estão planejando um assassinato. Não importa que sejam seus pais. Crimes têm consequências. E se você não fizer nada, seu avô morre. É isso que você quer? Claro que não.
Então você sabe o que precisa fazer. Passei a noite em claro, olhando para o teto do meu quarto. Na minha mente passavam memórias. Meu pai me ensinando a andar de bicicleta no Parque do Ibirapuera. Minha mãe ajudando com a lição de casa. Paciente mesmo quando eu não entendia matemática. Férias em família na praia. Natais felizes. Tudo isso era real? Ou sempre foi uma mentira? Na segunda-feira de manhã, pulei a aula e fui direto ao escritório do Dr. Sebastião Almeida. Ficava em um prédio comercial elegante na Avenida Paulista, 22º andar, vista para toda a cidade. A secretária tentou me barrar. Você tem agendamento? Não, mas é urgente. Diga a ele que é a neta de Henrique Mendes. É sobre a vida do meu avô. Isso funcionou. 5 minutos depois, estava sentada em uma sala de reuniões diante do Dr. Sebastião, um homem de 60 e poucos anos, cabelos completamente brancos, ternos impecável. Senhorita Mendes, Dr. Sebastião começou, sua voz grave e controlada. Minha secretária disse que é urgente. Algo aconteceu com seu avô? Ainda não, eu disse, e minhas mãos tremiam segurando o celular. Mas vai acontecer se eu não fizer nada. Contei tudo. A ligação acidental, a conversa que ouvi, o prazo de 3 semanas. Mostrei as fotos dos documentos, do testamento falso, do frasco de digoxina. Ele ouviu em silêncio, sem me interromper uma única vez. Mas eu podia ver sua expressão ficando cada vez mais sombria. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as fotos ampliadas na tela do seu tablet. Isso é muito grave, senhorita Mendes. Está ciente de que está acusando seu próprio pai de tentativa de homicídio? Estou. E não estou acusando. Estou denunciando. Há diferença. Ele assentiu levemente, um gesto de aprovação. De fato há. E você fez a coisa certa vindo até mim. Estas evidências... Ele gesticulou para o tablet. Não podem ser usadas diretamente, já que foram obtidas sem autorização legal. Mas podem me dar direção sobre onde procurar. E o que vai fazer? Primeiro vou falar com Henrique. Ele precisa saber que está em perigo. Segundo, vou pedir uma ordem judicial para investigar seu pai e sua mãe. Com estas fotos como base, não será difícil convencer um juiz de que há motivo razoável para a suspeita. E terceiro, ele parou, me estudando. Preciso saber se você está preparada para as consequências disso. Que consequências? Sua família vai se despedaçar. Seus pais podem ir para a prisão. Você vai ser vista como traidora por alguns, heroína por outros. Sua vida nunca mais será a mesma. Engoli em seco. Ele estava certo, é claro. Uma parte de mim ainda esperava que houvesse uma solução mágica, uma forma de salvar meu avô sem destruir meus pais. Mas não havia. A realidade era dura e implacável. Doutor Sebastião, minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Meus pais escolheram esse caminho quando decidiram planejar um assassinato. Eu estou apenas escolhendo salvar uma vida inocente. Se isso faz de mim uma traidora, então que seja. Um pequeno sorriso apareceu no canto de sua boca. Seu avô tem sorte de ter uma neta como você. Muito bem. Vou precisar que você assine alguns documentos, declarações oficiais do que ouviu e viu. Tudo será mantido em sigilo até termos autorização judicial para agir. Passei a próxima hora e meia assinando papéis, fazendo declarações formais, respondendo perguntas detalhadas sobre datas, horários, palavras exatas que ouvi. Foi exaustivo e emocional. Mais de uma vez, tive que parar para respirar fundo e controlar as lágrimas que ameaçavam cair. Quando finalmente terminamos, Dr. Sebastião se levantou e estendeu a mão. Senhorita Mendes, vou falar com seu avô ainda hoje. Provavelmente ele vai querer vê-la. Você está preparada para isso? Estou. Ele merece saber a verdade diretamente de mim. Concordo. Vou ligar para você assim que conversar com ele. E Isabela. Ele parou, sua expressão suavizando. Você fez a coisa certa. Sei que não parece agora, mas fez. Saí do escritório com as pernas bambas. A luz do meio-dia em São Paulo era forte, quase agressiva. As pessoas passavam apressadas pela Avenida Paulista, cada uma em seu próprio mundo, sem fazer ideia do drama que estava se desenrolando na minha vida.
Meu celular tocou. Era Júlia. E aí, como foi? Ele vai investigar. Vai falar com o vovô hoje. Isa, você está bem? Não. Minha voz quebrou. Não estou bem. Acabei de assinar a sentença de prisão dos meus pais, Ju. Como eu posso estar bem? Porque você salvou uma vida. Lembra disso. Você salvou uma vida. Ué. Passei o resto do dia andando sem rumo pela cidade. Fui até o Parque Ibirapuera, sentei perto do lago, observei as pessoas correndo, andando de bicicleta, vivendo suas vidas normais. Crianças brincavam sob o olhar atento dos pais. Casais caminhavam de mãos dadas. Idosos alimentavam os patos. Vida. Simples, comum, preciosa. Meu celular tocou às 5 da tarde. Número desconhecido. Alô? Isa. Era a voz do meu avô, mas havia algo nela que nunca tinha ouvido antes. Raiva. Preciso te ver. Agora! Você está em São Paulo? Estou, vovô. Vem para minha casa. Vou mandar meu motorista te buscar. Onde você está? No Ibirapuera. Portão 2. 15 minutos. A mansão do meu avô em Campos do Jordão era uma propriedade imensa, mas ele mantinha também um apartamento em São Paulo, cobertura no Jardim Europa. Foi para lá que o motorista me levou. Subi no elevador privativo com o coração na boca. Não sabia o que esperar. Meu avô estava bravo comigo por denunciar meu pai, seu filho. Estava decepcionado? A porta do apartamento estava aberta. Entrei e encontrei meu avô na sala, de pé diante da janela panorâmica que dava vista para a cidade. Dr. Sebastião estava sentado no sofá, uma pasta de documentos aberta no colo. Vovô, comecei. Ele se virou e o que vi no seu rosto me partiu o coração. Não era raiva, era dor. Dor profunda, devastadora. Os olhos dele estavam vermelhos, como se tivesse chorado. Meu próprio filho, ele disse a voz rouca. Meu próprio sangue quer me matar por dinheiro. Corri para ele e o abracei. Ele era alto, um homem de 1,85 m, mesmo aos 78 anos. Mas naquele momento pareceu frágil nos meus braços. Sinto muito, vovô. Sinto muito que tenha que saber disso. Ele me abraçou de volta, apertado. Não, não se desculpe. Você me salvou, Isa. Você me salvou. Ficamos assim por um longo momento. Então ele se afastou, limpou os olhos com as costas da mão e se recompôs. O empresário forte e decidido, voltando à tona. Sebastião me contou tudo, me mostrou as fotos. Aquele testamento falso. Ele balançou a cabeça. Meu testamento verdadeiro deixa 60% dos meus bens para instituições de caridade. 30% para você, quando completar 25 anos ou terminar a faculdade, o que vier primeiro. E 10% para Ricardo, seu pai. Só 10%? Não pude evitar a surpresa. Ricardo sempre foi ganancioso, Isa. Desde pequeno. Achei que trabalhar para mim o ensinaria o valor do esforço, mas só o ensinou a desejar mais. Por isso deixo apenas 10%. Pensei que assim ele aprenderia a valorizar. Ele riu amargamente. Parece que só o fez me odiar mais. Dr. Sebastião limpou a garganta. Henrique, precisamos discutir os próximos passos. Já entrei com o pedido de ordem judicial. Com as evidências que Isabela trouxe e considerando a gravidade da situação, acredito que teremos autorização até amanhã à tarde. E então? Então a polícia vai executar mandados de busca e apreensão na residência e no escritório de Ricardo. Se encontrarem o que esperamos encontrar, ele e Beatriz serão presos em flagrante por tentativa de homicídio qualificado e falsificação de documento. Meu avô assentiu, mas eu podia ver que aquilo o estava matando por dentro. Não importava o que meu pai havia planejado, ele ainda era seu filho. 78 anos de vida, 50 anos de paternidade, e chegava a isso. Vovô, eu disse suavemente, se você quiser reconsiderar, se quiser dar uma chance para ele se explicar. Não. A palavra saiu firme, final. Isa, seu pai não estava apenas falando. Ele tinha remédio, tinha documentos falsos, tinha data marcada. Ele ia fazer isso. E se você não tivesse ouvido aquela conversa por acaso, eu estaria morto em 2 semanas. Morto. E ele ficaria com tudo. Ele olhou pela janela.
para a cidade se estendendo lá embaixo. Não posso perdoar isso. Não vou. O senhor vai ficar bem aqui? Dr. Sebastião perguntou. Podemos arranjar segurança particular. Já liguei para uma empresa. Terão guardas na portaria e um segurança pessoal comigo 24 horas a partir de amanhã cedo. Meu avô respondeu. Esta noite, Isa fica comigo. Não quero ficar sozinho. E foi assim que passei a noite na cobertura do meu avô. Pedimos comida japonesa, assistimos a um filme antigo que nenhum de nós realmente prestou atenção. E conversamos. Sobre a vovó, sobre o passado, sobre como as coisas eram mais simples antes. Sua avó sempre dizia que dinheiro era uma bênção e uma maldição. Ele comentou enquanto tomávamos chá verde na varanda. Lá embaixo, São Paulo brilhava com milhões de luzes. Pensei que ela estava sendo dramática, agora entendo. O dinheiro não é o problema, vovô. As pessoas são. Sabe as palavras para alguém tão jovem. Ele apertou minha mão. Você se parece com ela, sabia? Com sua avó. A mesma força, a mesma integridade. Não me sinto forte. Me sinto péssima. É isso que torna você forte. Se você não se sentisse mal por isso, aí sim seria um problema. Na manhã seguinte, acordei no quarto de hóspedes com uma mensagem de Dr. Sebastião. Ordem judicial aprovada. Operação acontece hoje às 14 horas. Olhei para o relógio. 9h20 da manhã. Menos de 5 horas. Em menos de 5 horas, meus pais seriam presos. Encontrei meu avô na cozinha fazendo ovos mexidos. Dormiu bem? Mais ou menos. E você? Eu não durmo muito bem há 2 anos. Ele admitiu, uma referência à morte da vovó. Mas esta noite foi particularmente difícil. Comemos em silêncio. Que se podia dizer? Não havia palavras que tornassem aquilo mais fácil. Às 13h30, Dr. Sebastião ligou. Henrique. Isabela. A operação vai começar. A polícia está a caminho do apartamento deles. Há uma equipe também indo para o escritório de Ricardo. Vocês querem que eu mantenha vocês informados? Meu avô olhou para mim. Isa? Respirei fundo. Sim, queremos saber. Esperamos. Não havia nada mais a fazer. Meu avô tentou trabalhar em alguns documentos, mas eu via que ele lia a mesma página repetidamente sem absorver nada. Eu tentei estudar, mas as palavras no livro de direito penal pareciam borradas, sem sentido. 14h42. Meu celular tocou. Dr. Sebastião. Entraram no apartamento. Encontraram a caixa. O testamento falso está lá, assim como o frasco de digoxina. Estão recolhendo tudo como evidência agora. E meus pais? Ainda não chegaram. Aparentemente foram almoçar fora. A polícia vai aguardar. Cada minuto se arrastava como hora. 15h20, 15h50, 16h10, 16h23. O telefone de novo. Chegaram. Ricardo e Beatriz acabaram de entrar no apartamento. A polícia está se identificando agora. Podia ouvir vozes ao fundo, indistintas, mas claramente alteradas. Alguém gritando. Minha mãe, percebi. Era a voz da minha mãe gritando. O que está acontecendo? Meu avô perguntou, vendo minha expressão. Eles chegaram. A polícia está lá. Ele fechou os olhos, seu rosto um retrato de dor. Pensei que fosse dizer algo, mas ele apenas assentiu. A polícia está explicando os motivos da prisão. Dr. Sebastião narrou. Ricardo está negando tudo. Beatriz está... Ela está chorando. Muito. Agora estão mostrando as evidências. O testamento falso, a digoxina. Ricardo ficou branco, literalmente pálido. Ele sabe que foi pego. Meu estômago revirou. Parte de mim queria desligar, não ouvir mais nada. Mas eu precisava. Eu tinha que saber. Estão algemando eles agora. Vão levá-los para a delegacia para interrogatório formal. Isabela, há algo que você precisa saber. Beatriz está pedindo para falar com você. Ela está implorando. Não. A palavra saiu automática, instintiva. Tem certeza? Isso pode ser importante mais tarde para... Eu disse não. Não vou falar com ela. Não agora. Mas mesmo enquanto dizia isso, a voz da minha mãe ecoava ao fundo, distante, mas clara. Isabela, Isabela, por favor. Foi ela, não foi? Foi minha filha que fez isso? Isabela. Desliguei. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair. Meu avô me puxou para um abraço. Você fez o que era certo.
Ele murmurou. Você fez o que era certo. Mas certo não significava fácil. E definitivamente não significava sem dor. Os próximos dias foram um borrão. A prisão dos meus pais virou notícia. Filho e nora de empresário bilionário presos por planejar seu assassinato. Os jornais adoravam esse tipo de história. Drama familiar, dinheiro, traição. Era perfeito para manchetes sensacionalistas. Meu telefone não parava de tocar. Jornalistas querendo entrevistas. Conhecidos curiosos. Até pessoas que eu não via há anos, de repente muito interessadas em como eu estava. Júlia foi minha salvação. Ela ficou comigo no apartamento do vovô, blindando-me de ligações, filtrando mensagens, sendo a amiga que eu desesperadamente precisava. Olha isso, ela disse na quinta-feira de manhã, 4 dias após a prisão, mostrando o celular dela. Era um post em uma rede social. Alguém havia criado uma enquete. Isabela Mendes, heroína ou traidora? 43% diziam heroína, 38% diziam traidora, 19% não sabiam opinar. As pessoas têm opiniões muito fortes sobre algo que não as envolve, comentei amargamente. Bem-vinda à era da internet. Todo mundo acha que tem direito a opinar sobre a vida alheia. Júlia jogou o celular no sofá. Mas sabe o que importa? Seu avô está vivo. Isso é o que importa. Ela estava certa, claro. Mas era difícil lembrar disso quando eu via minha própria cara em blogs de fofoca, com títulos como A Neta que Destruiu a Própria Família ou Herança Bilionária. Até onde vai a ganância? O pior foi quando tia Márcia ligou. Ela era irmã da minha mãe, morava em Curitiba. Eu sempre gostei dela, me lembrava de férias na casa dela quando criança. Isabela, como você pôde fazer isso com sua mãe, com seu pai? Eles te criaram. Tia, eles estavam planejando matar o vovô. Isso não te dá direito de denunciar sua própria família? Família se resolve em casa, não na polícia. Homicídio não é assunto de família, tia Márcia. Você é uma ingrata, uma traidora. Não me admira que seus pais tentassem proteger o que era deles por direito. Com uma filha como você, quem precisa de inimigos? Desliguei. Chorei. Júlia me abraçou e me deixou chorar sem dizer nada. Porque às vezes não há nada a dizer. Meu avô também estava sofrendo. Vi ele envelhecer 10 anos naquela semana. Ele tentava ser forte na minha frente, mas eu ouvia quando ele pensava que eu não estava por perto. Ouvia ele chorando no quarto dele tarde da noite. Ouvia conversas tensas ao telefone com outros parentes, alguns que apoiavam o que aconteceu, outros que o acusavam de ser cruel demais com o próprio filho. Família é complicado, Isa. Ele me disse uma noite, enquanto tomávamos chá na varanda. Tem gente que acha que sangue justifica tudo. Que você deve proteger família não importa o quê. Mas eu não concordo. Família sem integridade não é família. É só gente que compartilha DNA. A primeira audiência foi marcada para uma segunda-feira, 2 semanas após a prisão. Dr. Sebastião me avisou que eu provavelmente seria chamada para testemunhar, já que minha denúncia havia iniciado tudo. Você vai ter que contar em detalhes o que ouviu. Os advogados de defesa vão tentar te desacreditar, dizer que você inventou tudo para ficar com a herança do seu avô. Você precisa estar preparada. Como alguém se prepara para isso? Dizendo a verdade. Sempre a verdade. A verdade tem um jeito de se sustentar sozinha. Passei o fim de semana ensaiando meu depoimento com o Dr. Sebastião. Ele fazia o papel do advogado de defesa, me atacando com perguntas cruéis. Senhorita Mendes, não é verdade que você sempre teve inveja do relacionamento do seu pai com o avô? Não. Não é verdade que você esperava herdar mais e ficou frustrada quando descobriu que a maior parte iria para a caridade? Não. Eu nem sabia dos detalhes do testamento até tudo isso acontecer. Como sabemos que essa conversa que você diz ter ouvido realmente aconteceu? Você tem gravação? Não tenho gravação, mas as evidências físicas confirmam o que eu ouvi. O testamento falso, a digoxina, os documentos de venda da mansão. Tudo estava lá, exatamente como eles falaram. E assim por diante. Horas de perguntas, ataques, tentativas de me fazer tropeçar nas palavras ou me contradizer. Era exaustivo, mas necessário. Segunda-feira chegou fria e cinza,
típica de outono em São Paulo. Vesti um terno sóbrio, preto com camisa branca, que Júlia me ajudou a escolher. Profissional, mas não arrogante. Ela disse: "Você quer parecer séria, confiável." O Fórum Criminal ficava no centro, um prédio imponente que me intimidou assim que o vi. Jornalistas se aglomeravam na entrada. Seguranças tiveram que nos escoltar, a mim e ao vovô, através da multidão. "Isabela, Isabela, olha eu aqui! Você se arrepende de ter denunciado seus pais? É verdade que você vai herdar bilhões?" Ignorei todos, mantendo os olhos fixos à frente. Júlia à minha esquerda, meu avô à minha direita, me guiando através do caos. Dentro do tribunal, o silêncio era quase ensurdecedor em contraste. Corredores longos, portas pesadas, o cheiro de papel velho e madeira encerada. Fomos levados a uma sala de espera. "Isabela Mendes." Uma oficial de justiça apareceu na porta. "Você vai testemunhar primeiro. Venha comigo, por favor." A sala do tribunal era menor do que eu imaginava, mas ainda assim intimidadora. O juiz, um homem de meia-idade com expressão severa, sentado em sua bancada elevada. O promotor, uma mulher de aparência competente com óculos de armação vermelha. E os advogados de defesa, 3 homens de ternos caros que me olharam como se eu fosse o inimigo. E então, nas cadeiras dos réus, vi meus pais. Minha mãe chorava silenciosamente, um lenço apertado nas mãos. Ela havia emagrecido. Podia ver isso mesmo de longe. Seu cabelo, sempre tão bem cuidado, estava preso de qualquer jeito em um rabo de cavalo. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em 2 semanas. Meu pai estava ao lado dela, de pé e rígido. Ele não chorava, não mostrava emoção alguma, mas quando nossos olhos se encontraram, vi algo que me fez estremecer. Não era raiva, era decepção. Como se eu tivesse sido a que os decepcionou. Não o contrário. "Senhorita Mendes, se aproxime e faça o juramento." A oficial de justiça me instruiu. Coloquei a mão sobre a Bíblia, minha voz saindo mais firme do que esperava. "Juro dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade." Sentei na cadeira de testemunha. A promotora, doutora Andréia Fonseca, se aproximou. "Senhorita Mendes, pode nos contar em suas próprias palavras o que aconteceu no dia 7 de março deste ano?" E então contei. Tudo. A ligação acidental, a conversa que ouvi, as palavras exatas do meu pai e da minha mãe, minha decisão de avisar meu avô, minha visita ao apartamento deles no domingo, a descoberta da caixa trancada. Falei por quase 20 minutos. Minha voz não falhou uma vez, embora por dentro eu estivesse destruída. Cada palavra parecia arrancar um pedaço de mim. "E como a senhorita se sentiu ao fazer essa denúncia?" A promotora perguntou, sua voz gentil. "Como alguém se sente ao escolher entre salvar uma vida e destruir uma família?" Péssima. Me senti péssima, mas não me arrependo. Meu avô é inocente. Ele não merecia morrer. "Obrigada, senhorita Mendes. Seu testemunho é valioso." Então foi a vez da defesa. O advogado principal, Dr. Márcio Tavares, se levantou. Ele era alto, imponente, com aquele ar de superioridade que alguns advogados caros têm. "Senhorita Mendes, a senhorita não acha conveniente que essa conversa acidental aconteceu exatamente quando poderia prejudicar mais seus pais?" "Não foi conveniente, foi acidental. E foi terrível." "A senhorita tem certeza de que ouviu corretamente? Não poderia ter mal interpretado o que eles diziam?" "Tenho certeza absoluta." As palavras foram claras. "E as evidências que a senhorita encontrou no quarto deles? Não acha estranho que estivessem tão facilmente acessíveis?" "Não estavam facilmente acessíveis. Estavam trancadas em uma caixa escondida. Uma caixa que a senhorita conseguiu abrir." "Como?" Respirei fundo. Aqui estava a parte complicada. "Encontrei a chave escondida." "Ah, que sorte." "A senhorita invade a privacidade dos seus pais, vasculha o quarto deles e magicamente encontra exatamente o que precisa para incriminá-los. Muito conveniente." "Não foi conveniente," respondi, mantendo minha voz firme mesmo com a raiva borbulhando por dentro. "Foi necessário. E as evidências falam por si. O testamento era falso, a digoxina estava lá, os documentos de venda eram reais.
Eu não inventei nada disso. Objeção, Excelência. A promotora se levantou. O advogado está intimidando a testemunha. Acatada. Doutor Tavares, reformule sua linha de questionamento. O advogado mudou de tática. Senhorita Mendes, qual é sua relação com seu avô? Próxima. Ele sempre foi presente na minha vida. E ele paga seus estudos? Paga. Sua moradia? Meu apartamento, sim. Então a senhorita tem interesse financeiro em mantê-lo vivo e satisfeito, não é verdade? Meu interesse em mantê-lo vivo é porque eu o amo. Porque ele é meu avô. Porque nenhum ser humano merece ser assassinado por ganância. Minha voz subiu, emoção vazando através da fachada calma. Meus pais não estavam discutindo como ajudá-lo ou como cuidar dele. Eles estavam planejando matá-lo. E não me arrependo nem um segundo de ter impedido isso. Um murmúrio percorreu a sala. O juiz bateu o martelo. Ordem. O advogado fez mais algumas perguntas, tentando me fazer parecer interesseira ou manipuladora. Mas cada tentativa falhava contra o peso das evidências. Quando finalmente me liberaram, saí da cadeira de testemunha com as pernas trêmulas. Ao passar pelos meus pais, minha mãe sussurrou, alto o suficiente para eu ouvir. Você destruiu essa família. Parei, virei e a encarei. Não, mãe. Vocês destruíram. Quando escolheram dinheiro ao invés de amor. Quando escolheram assassinato ao invés de integridade. Eu só impedi que levassem nossa família ainda mais fundo. Então saí da sala, Júlia imediatamente ao meu lado. Você foi incrível. Ela sussurrou enquanto caminhávamos pelo corredor. Sério, Isa. Foi perfeito. Meu avô me esperava na sala de espera, e quando me viu, abriu os braços. Caí neles, finalmente permitindo que as lágrimas caíssem. Acabou, ele murmurou. O pior já passou. Mas ele estava errado. O julgamento continuou por mais 3 dias. Outros testemunhas foram chamados. O doutor Cavalcante, o cardiologista do vovô, confirmou que a digoxina em doses altas poderia causar parada cardíaca fatal. Um perito em documentos confirmou que o testamento era falso, assinatura forjada. Um detetive descreveu em detalhes as evidências encontradas no apartamento dos meus pais. Meu pai testemunhou, negando tudo. Foi apenas uma conversa hipotética. Estávamos vendo um filme sobre herança e começamos a especular. Minha filha entendeu tudo errado. Mas quando apresentaram a digoxina, quando mostraram os documentos de venda já assinados, quando revelaram e-mails trocados com a imobiliária sobre venda rápida após o falecimento do proprietário, sua história desmoronou. Minha mãe nem tentou negar. Ela simplesmente chorou durante todo o seu testemunho, dizendo repetidamente: não queríamos machucá-lo, só queríamos o que era nosso. Como se isso justificasse algo. Na sexta-feira, o juiz anunciou que daria o veredito na segunda-feira seguinte. Foram 3 dias de agonia. Eu tentava estudar, assistir televisão, fazer qualquer coisa para distrair minha mente. Mas era inútil. Tudo levava de volta àquela sala de tribunal, aquelas cadeiras dos réus, ao rosto dos meus pais. Júlia ficou comigo o fim de semana inteiro. Sábado à noite, pedimos pizza e tentamos assistir a uma comédia, mas nenhuma de nós riu uma vez sequer. Você acha que vão ser condenados? Perguntei durante uma cena particularmente sem graça. Isa, as evidências são esmagadoras. A menos que aconteça um milagre jurídico, sim, vão ser condenados. Quantos anos? Júlia suspirou. Tentativa de homicídio qualificado pode dar de 12 a 30 anos. Com o agravante de ser contra um ascendente, provavelmente vão pegar perto do máximo. 15, 20 anos, talvez. 20 anos. Meus pais teriam quase 70 anos quando saíssem. A vida deles, como conheciam, havia acabado, e eu tinha feito isso. Eu sabia que tinha sido a coisa certa, mas o peso dessa decisão não ficava mais leve com o tempo. Só ficava diferente. Segunda-feira amanheceu ensolarada, ironicamente. Um dia lindo de outono, céu azul, temperatura agradável. O tipo de dia em que você deveria estar fazendo piquenique no parque, não esperando um veredito criminal. A sala do tribunal estava lotada. Jornalistas, curiosos, familiares de ambos os lados. Meu avô e eu sentamos na primeira fileira, com Dr. Sebastião e Júlia ao nosso lados. Do outro lado do corredor, vi tia Márcia e alguns outros parentes, sentados em apoio aos meus pais.
Meus pais foram trazidos por oficiais de justiça. Algemas nos pulsos. A humilhação da situação visível em cada linha dos seus corpos. Minha mãe olhou na minha direção, e pela primeira vez desde o início de tudo, nossos olhos realmente se encontraram. Não havia raiva no olhar dela, nem mesmo acusação. Apenas tristeza. Tristeza profunda e devastadora. E apesar de tudo que ela havia feito e planejado, senti meu coração se partir um pouco mais. O juiz entrou. Todos se levantaram. O ritual formal do tribunal seguiu seu curso. Então, finalmente, as palavras que mudariam tudo. Nos autos do processo criminal número... Minha mente meio que se desligou durante a parte técnica. Números de processo, artigos do Código Penal, precedentes jurídicos. Meu coração batia tão alto que podia ouvir o sangue pulsando nos meus ouvidos. Então ouvi as palavras cruciais. Declaro os réus Ricardo Henrique Mendes e Beatriz Alves Mendes culpados de tentativa de homicídio qualificado, falsificação de documento e associação criminosa. Um grito abafado veio do outro lado da sala. Tia Márcia. Provavelmente. Minha mãe desabou na cadeira, soluçando. Meu pai permaneceu imóvel, olhando fixamente para a frente, como se estivesse em outro lugar completamente. Considerando a gravidade dos fatos, a premeditação evidente e o agravante de o crime ter sido planejado contra um ascendente, sentencio os réus a 18 anos de reclusão em regime fechado, sem direito a recursos em liberdade. 18 anos. Meu avô apertou minha mão. Não sei se era para me confortar ou para se confortar. Talvez ambos. O juiz continuou. Além disso, os réus ficam proibidos de qualquer contato com a vítima, Sr. Henrique Mendes, pelo resto de suas vidas. Também perdem definitivamente o direito a qualquer herança ou benefício financeiro proveniente da vítima. Ele bateu o martelo. Está encerrada esta sessão. E assim, simplesmente assim, acabou. Os oficiais de justiça se aproximaram dos meus pais para levá-los de volta. Minha mãe olhou para mim uma última vez, lágrimas escorrendo pelo rosto. Seus lábios se moveram, mas não consegui ouvir o que disse. Talvez, eu te amo. Talvez, por quê? Talvez nada. Apenas o movimento involuntário de alguém em choque. Meu pai não olhou para trás. Não olhou para mim, nem para o próprio pai. Saiu daquela sala de tribunal com a cabeça erguida, mantendo algum resquício de dignidade mesmo nas algemas. Quando eles saíram, a sala explodiu em conversas. Jornalistas correndo para telefones, familiares discutindo, advogados juntando papéis. Mas eu apenas ficava sentada, entorpecida, vazia. Vamos sair daqui, Júlia disse gentilmente me puxando pela mão. Saímos por uma porta lateral que Dr. Sebastião havia arranjado, evitando a maioria dos jornalistas. Mas alguns ainda nos alcançaram no estacionamento. Senhor Mendes, como o senhor se sente com a condenação do seu filho? Meu avô parou, virou, e pela primeira vez desde o início de tudo, falou publicamente. Me sinto aliviado por estar vivo, triste por ter chegado a isso. E grato pela coragem da minha neta, que escolheu o certo mesmo quando era a coisa mais difícil do mundo. Ele colocou o braço ao redor dos meus ombros. Isabela salvou minha vida. Ela é minha heroína. 6 meses se passaram. Meio ano desde aquela ligação acidental que mudou tudo. A faculdade continuou. Eu ainda estudava direito, embora agora com uma compreensão muito mais profunda do sistema de justiça e de suas consequências humanas. Alguns colegas me evitavam, desconfortáveis com toda a publicidade. Outros eram excessivamente simpáticos, curiosos sobre os detalhes mórbidos. Mas a maioria eventualmente voltou a me tratar normalmente. E por isso eu era grata. Júlia continuava sendo minha rocha. Ela nunca me deixou espiralar para a culpa ou a depressão, sempre me puxando de volta quando eu começava a me questionar. Você fez o que tinha que fazer. Ela repetia sempre que necessário. E olha, seu avô está vivo, saudável e fazendo coisas incríveis com o dinheiro dele. Isso não seria possível se você não tivesse agido. Ela estava certa. Meu avô havia se transformado desde o julgamento. A experiência de quase morrer, de descobrir a traição do próprio filho, poderia tê-lo destruído.
Em vez disso, o fortaleceu. Ele acelerou seus planos de caridade. Criou uma fundação em nome da minha avó, focada em educação para jovens de baixa renda. Doou parte significativa de sua fortuna para hospitais, orfanatos, projetos sociais. Não vou esperar morrer para fazer diferença, ele dizia. E ele viajou. Paris, Roma, Grécia, todos os lugares que minha avó sempre quis conhecer. Ele tirava fotos em cada cidade e me mandava, com mensagens como: "Sua avó teria amado isso", ou "Ela está aqui comigo em espírito". Quanto a mim, fiz terapia. Muito. 2 vezes por semana a princípio, depois uma vez, agora, a cada 15 dias. Processar tudo o que aconteceu não era algo que se fazia sozinha. A doutora Paula, minha terapeuta, me ajudou a entender que sentir culpa não significava que eu tinha feito algo errado. Você pode lamentar a dor que causou e ainda assim saber que fez a escolha correta. Ela me disse em uma sessão. As duas coisas podem coexistir. Não são mutuamente exclusivas. Aprendi a viver com isso, com a dualidade de ter salvado uma vida ao custo de destruir outras duas. Com o fato de que meus pais estavam na prisão por minha causa, mas que meu avô estava vivo também por minha causa. Não visitei meus pais. Eles tinham direito a visitas, mas eu não estava pronta. Talvez nunca estaria. Dr. Sebastião me disse que minha mãe escrevia cartas, pedindo para me ver, dizendo que me perdoava. Eu guardava as cartas sem ler. Um dia, talvez. Mas não agora. Meu pai não escreveu uma vez sequer. Tia Márcia e alguns outros parentes cortaram relação comigo completamente. Me chamaram de traidora, de interesseira, de coisas piores. Doeu. Mas aprendi que não podia controlar o que os outros pensavam. Só podia controlar minhas próprias ações e viver com minhas próprias escolhas. E hoje, sentada na varanda da mansão de Campos do Jordão, com meu avô ao meu lado e uma xícara de café quente nas mãos, eu olhava para as montanhas cobertas de neblina e pensava em tudo o que aconteceu. Você está bem? Meu avô perguntou, seguindo meu olhar. Estou. Ou, pelo menos, estou melhor. Acho que esse é o máximo que posso esperar. É mais do que suficiente. Ele tomou um gole do próprio café. Isa, há algo que quero te dar. Ele pegou um envelope que estava na mesinha ao lado e me entregou. Abri com curiosidade. Dentro havia documentos legais. É a escritura desta mansão, ele explicou. Está no seu nome agora. E antes que você proteste, não é negociável. Esta casa quase me custou a vida. Agora quero que seja um símbolo de recomeço. Seu recomeço. Vovô, eu não posso aceitar. Pode e vai. Um dia, quando eu não estiver mais aqui, quero saber que você tem um lugar. Um lar de verdade. E quem sabe, talvez você traga seus próprios filhos aqui. Talvez reescreva a história desta família. Transforme um legado de ganância em um legado de amor. Lágrimas encheram meus olhos. Eu vou tentar. Prometo que vou tentar. É tudo que peço. Ficamos em silêncio por um tempo, apenas apreciando a manhã tranquila. Um pássaro cantou em algum lugar nas árvores. O vento sussurrava através dos pinheiros. Vida, simples e preciosa. Sabe o que percebi? Eu disse depois de um tempo. Durante tudo isso, eu aprendi que família não é sobre sangue. É sobre escolhas. Eu escolhi você. Júlia me escolheu. Dr. Sebastião nos escolheu. E essas escolhas construíram uma família mais forte do que qualquer laço de sangue poderia. Meu avô sorriu, aquele sorriso gentil que sempre me fazia sentir segura. Você se tornou uma mulher sábia, Isabela. E forte. Mais forte do que qualquer um deveria precisar ser com 22 anos. Mas forte mesmo assim. Aprendi com o melhor. Ah, sua avó era mesmo uma mulher excepcional. Ri. Estava falando de você, vovô. Ele riu também. E naquele momento, naquela varanda ensolarada no topo da montanha, senti algo que não sentia há meses. Paz. Não era uma paz completa. Ainda havia cicatrizes, feridas que nunca curariam totalmente. Ainda havia noites em que acordava pensando em como tudo poderia ter sido diferente. Mas também havia manhãs como esta, onde o sol brilhava, o café estava quente, e a pessoa que eu salvei estava ao meu lado, vivo e feliz. E no final, aquilo tinha que ser suficiente.
Porque justiça nem sempre é bonita. Fazer o certo nem sempre é fácil. E às vezes, salvar uma vida significa destruir outras. Mas eu faria tudo de novo, sem hesitar. Porque no fim das contas, quando você escolhe entre ganância e amor, entre dinheiro e vida, entre o fácil e o certo, só existe uma resposta. E eu tinha escolhido corretamente.